Olá, boa noite. Na live de hoje eu vou ter uma convidada que eu já recebi há um tempo atrás. Essa é a segunda live que a gente vai fazer juntas. E enquanto eu chamo ela aqui, eu vou abrir uma cartinha pra gente, como de costume. Deixa eu só chamar ela aqui. Ela recebe o convite e entra aqui para nossa conversa. Vou tirar uma cartinha do baralho, do meu baralho. Vamos ver o que sai aqui pra gente. Amar é cuidar. Oiê, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? E você, como é que você tá? Eu tô bem. Tô aqui me adaptando, né, gente? Faz tanto tempo que eu não faço isso, que eu falei, vamos fazer, vamos correr atrás, chamar uns amiguinhos aqui, ó, Opa, aí sim, muito bom. pra ver se alguém me ama ainda, sabe? Me Você ouve. tava numa pegada de bastante live há um tempinho, né? Esses tempos atrás. Tava, mas aí acho que foi muito da pandemia, né? Sim. A gente acabou fazendo bastante isso. E depois eu fiquei focado, né, nas lives, assim, mas aí acabou que foi meio que a rotina, as pessoas também voltaram meio que no seu normal, né? Sim. E a gente vai diminuindo também essas questões de live, né? De Instagram, enfim. Mas eu Sim, tô acaba com uma sendo pegada bastante. bem diferente. Ah, que legal. Acaba sendo, na verdade, uma disputa, né? Porque as pessoas acabam tendo muitas coisas para fazer e aí precisa ser assertivo para a gente conseguir, de fato, passar a nossa mensagem e também aproveitar o tempo, né? É. E primeiro quero te agradecer, né, por ter aceitado essa conversa. A gente está aqui já elaborando essa nossa fala tem alguns dias e Uhum. agora deu certo. Então, seja bem-vinda. Quero que você se apresente e traga um pouquinho, né, do que você vem fazendo. E aí a gente vai entrando um pouco mais, acho que em contexto de vida, vai entrando um pouco mais no que for surgindo aqui para a gente ir conversando. Pode ser? Claro, claro. Então, para quem aí não, né? Claro que ninguém quase me conhece aqui, né? Mas Raquel, né? Eu moro em São José dos Pinhais, aqui no Paraná, bem do ladinho de Curitiba. Tenho 42 anos, não sei se para falar a idade, mas eu vou falar porque eu me sinto muito bem com 42 anos, né? E O nunca que me você senti. sim, uma novidade para mim, eu não sabia. Olha aí que legal. 42 anos. Você sabe que esses dias eu tava falando que eu tava um pouco. Deu uma de crise existencial esses dias, que eu tava saindo com minha cachorra, aí ela anda sem guia, e a pessoa falou assim: Nossa, que bonitinha, tá com quem? Ela, a pessoa falou assim: Tá com aquela senhora. Eu falei: Oh, Deus, eu já tô na senhora, Deus. Quando eu tava com a tia, já era triste, mas quando chegou na senhora, daí eu falei: Não, tudo bem, né, gente? Tudo bem, tá. Ai, não. Mas você não levou pro lado pessoal, né? Foi só uma brincadeira. Aquele momento, Bruno, eu falei assim, não, tranquilo, né, normal. Aí ontem eu tava indo, eu faço fiz trajeto de ônibus ontem pro trabalho, e aí eu tava lendo, né, o livro, o menino falou assim, aí eu tava com som, ele me chamando, né, ele falou assim, olha, eu falei, não, gente, eu devo estar velha mesmo, cara, né, e aí já comecei a sentir uma crise, assim, eu falei, gente, eu vou pintar meu cabelo, mas enfim, mas aí passou, não tô mais Não, mas sentindo meu é. cabelo. Eu entendo que você. Eu tô brincando, tô levando na esportiva, mas eu entendo o que você tá falando, porque eu tava até conversando esses dias. Antigamente, quando a gente olhava as pessoas de 30 anos, a gente achava que elas já eram jovens senhoras, não é? Quando a gente era Sim. criança. Não, E isso aí, hoje em dia. graças era isso, Silvio Santos da vida e tal. Quer dizer, nem vou falar minha lista, que bom, já falei minha idade, então já entrega que tinha uns namoros lá nas TV, a gente era criança e ficava assistindo aquelas coisas, mas tá bom. Sim. Mas no final das contas, os 50 são os novos 30, né? A gente acaba tendo aí uma longevidade muito boa, o que é fantástico, mas ao mesmo tempo também tem que saber cuidar, porque só ter mais anos sem ter qualidade de vida, que é um pouco do que a gente vai conversar hoje aqui, não faz sentido, né? Não tem graça.
Mas É, eu tenho vários cabelinhos brancos aqui também, então assim, tá tudo certo. Estamos. acho que você me conheceu, inclusive, com cabelos lisos, né? A gente também acho que trocou umas ideias. Depois eu tava com cabelo com os cachos, então os cachos estavam meio escondidos aqui. É, Mas, continuando aí a questão um pouco de me apresentar, bom, conheci você num programa de coach, né? Nós nos é, conhecemos lá, e foi incrível aquele dia. Eu acho que foi uma busca de autoconhecimento. Já começou de lá, isso faz o quê? Sei lá, muitos anos. Eu não sei quantos anos já faz, uns eu 7 não anos, eu acho. sei se foi em 2018, se foi em 2020. Não, foi bem antes da pandemia, né? Foi muito antes da pandemia que a Foi, foi. gente. Eu fui É, buscar um autoconhecimento primeiramente porque eu já trabalhava com liderança, né? E hoje eu uhum, continuo trabalhando, só que um lado diferente. E eu lembro que eu fui buscar para ser líder, né? Ser o líder melhor. E quando eu caí nesse mundo, eu falei, caraca, não tem nada a ver com o outro, né? Tem a ver com a gente, né? De autoconhecer e tal. E desde lá eu venho buscando esse autoconhecimento, porque é uma coisa que a gente entende quando a gente lidera outras pessoas, né? É que a gente precisa saber muito da gente para cuidar do outro, né? Porque não tem como você cuidar do outro sem conhecer você, sem saber quais são os seus limites, enfim, quais são as suas emoções, né? A gestão de tudo, enfim. com E aí eu certeza. conheci você lá, né? E desde lá eu venho fazendo essa busca de autoconhecimento. Hoje eu trabalho para a área de treinamento, né? E É. desenvolvimento para a liderança. Estou super feliz, assim, na onde eu estou hoje. Estou super realizada, né? Porque fazia um tempo que eu buscava essa área. E no final das contas era sempre isso que eu queria para a vida, assim, né? Eu lembro que eu tive um treinamento falando disso, né? Um pouquinho disso. Eu tive um treinamento numa empresa que eu trabalhava, que era muito forte em treinamento, e aí tem uma música, né, do Coldplay, né, que Viva La Vida, né, que tocou nesse treinamento, e aquela música me marcou muito, assim. Eu acho que desde lá eu já tinha essa paixão por treinar pessoas, por ensinar, por tudo isso, só que eu nem sabia ainda, porque eu ainda era simplesmente uma vendedora, né. Enfim, essa trajetória toda, né, me trouxe até aqui. Eu acho que tem uma bagagem grande aí dessas histórias. Sou nascida Sim. no interior de São Paulo, mas moro aqui na região de Curitiba já há muito tempo, né? Ah, você é de São Paulo, olha só, viu? A gente vai se conhecendo mais e mais, muito É, bom. não dá tempo, né, gente? A gente ficou 3 dias ali fazendo uma imersão de coach, né? E é uma Sim. imersão muito legal. Inclusive, eu sempre falo, de vez em quando eu falo com o Leandro, né, que ele é muito engraçado, né? Ele tá bem assim. Sim. Ele tem uma história de vida, né? Que ele conecta. É muito legal o jeito que ele trabalha storytelling ali, né? Tipo, Exato. contando da vida, contando de tudo que acontece com ele e trazendo um contexto pro evento em si, assim, né? Mas trazendo muita coisa pessoal. Muito legal. E aí, inclusive, eu percebi que eu sou bem dessa de contar história, né? Porque, enfim, conto várias histórias nos treinamentos e eu até falo, gente, eu gosto de contar história. Ele começa a contar história e o Mas é pessoal vai. bom, conecta. Você viu que você recebeu até uma mensagem que ó, a Vivi mandou pra você. Ah, que linda. Ah, sim, sim. Na verdade, eu tô Muito lendo. bom. É tão gostoso isso, né? Ela, Porque. Perdão, ela pode tava, falar. tive bastante gente, né, que passou pela minha vida. E às vezes eu olho assim, aceito pessoas no Instagram, ou me aceito, ou me chama, e eu falo, gente, da onde eu conheço? Porque passou tantas pessoas na minha vida como liderança, né, de gestão e de pessoas que passaram assim, né? E que bom Sim. que a gente vai deixando essas marcas nas pessoas, né? Nossa, é Nesse, o que fica, com certeza. não tem preço que E paga, na verdade, né? Isso daí. não, nem, e é engraçado o que você falou, né? De alguma forma, o que a gente precisa chega até nós. Você, de alguma maneira, foi se melhorar como líder, foi buscar preparo, talvez ferramentas, e acabou encontrando ali uma maneira de se conhecer de forma mais profunda, né? É, Então, acaba sendo. E é isso, né? O líder hoje que não se prepara como pessoa, não se conhece, acaba não conseguindo auxiliar o time também. Porque eu acho que tem muito aquela coisa do espelhamento, né? Então, se você está passando por uma situação difícil, eu não consigo projetar isso, eu não consigo entender, eu não consigo identificar, acaba entrando em várias outras questões, mas é difícil para mim, se nem eu me conheço, auxiliar o outro, né? é, Então.
é muito legal essa tua busca, né? E eu acredito que na época também, assim, era uma busca parecida. Eu estava num momento um pouquinho diferente, eu tinha acabado de sair da empresa ali, tava, na época eu trabalhava no iFood, e eu estava pensando em começar a empreender naquela época. Mas algumas coisas aconteceram e eu segurei um pouquinho, e aí comecei a empreender tem 3 anos. Então, de lá para cá, nossa vida deu uma mudança, mas é legal que a gente manteve contato, então. É muito gostoso isso, né? A gente começou a conversar, teve a primeira live ali no primeiro ano, que foi, acho que da pandemia, se eu não me engano, que era ainda um outro projeto que eu tinha. E aí Uhum. você veio, a gente conversou um pouco, então é aí uma amizade de longa data. Exato, né? E você morava aqui, mudou para Floripa, né? E hoje você mora ali. E aí a gente Sim. foi conectando, é muito diferente, né? Porque a gente se conectou no treinamento. Eu estava desempregada naquela época também, se eu não me engano. Ah, Tinha, eu lembro que você estava em transição de alguma coisa mesmo. eu estava bem em transição, assim, né? Nossa, essas é muito doido, né? Porque cada fase que você vai tendo essas não são quedas, né? Mas essas rupturas, você lida de formas diferentes, que a gente vai falar um pouco sobre isso também. E agora veio isso, assim, eu estava numa fase de ruptura também. Era uma empresa que eu gostava de trabalhar, só que a empresa acabou abrindo falência, saiu, né, da onde eu estava. E eu estava bem nessa Sim. estruturação, só que eu estava numa outra fase, assim, uma fase de conhecimento, de buscar isso, né? É, e aí eu tive outras rupturas aí durante essas fases das nossas vidas, e cada ruptura ela vai te trazendo marcas, né? E como é que você se levanta, né, de cada um, assim. É muito engraçado que vem isso, porque a gente vai falar sobre isso, né? E eu me Sim. lembrei dessa ruptura que eu estava tendo, porque era uma empresa que eu gostava bastante de trabalhar, mas eu entendi que eu optei por não continuar na empresa e tal na época, né? Uhum. E foi, assim, muito mais leve, né? Mas eu tive outras rupturas que foram muito mais difíceis, assim, que acho que foi uma soma de um monte de coisa, né? Sim, E eu acho que isso. também envolve muito do nosso momento de vida como um todo, porque o trabalho faz parte, mas, quer ou não, a gente tem todo um processo que acompanha, né? A vida pessoal, as nossas realizações, o quanto a gente está conseguindo colocar foco também nas coisas que fazem aquecer o nosso coração, né? Que eu sei que você tem um monte de planos, tem um monte de metas, então, que até é algo que a gente vai aprofundar daqui a pouco também, né? Como conseguir conciliar essa vida pessoal, o trabalho que é puxado e ao mesmo tempo também conseguir correr, fazer as coisas que você gosta. Então, mas essa questão vai ficando, a gente vai ficando meio que com a casca mais resistente, né? A gente É, vai passando as coisas, você sofre, não é que não sofra, mas você olha para uma angular diferente. Você olha para aquilo e você fala, beleza, já sei como é. Não é aquela coisa assim que você não conhece nada e ainda tá pegando o jeito, né? é. Então, Mas você sabe, Bru, que até falando sobre um pouquinho, até para falar um pouco sobre isso, quando a gente busca o tal do autoconhecimento, né, e a pandemia fez eu até aprofundar mais, porque eu tive que ficar em casa um tempo e tal, e sim. buscar buscar alguns treinamentos de inteligência emocional também, para que eu Uhum. também me reconectasse, enfim, a gente vai buscando essas linhas, né, e, e você falou assim, a gente vai criando uma casca. Você sabe que eu achei que eu tinha criado essa casca, né? Achei que eu estava super forte, que tudo não, nada me abala, igual aquela coisinha da bala, né? Nada me abala, né? Mas o final do ano passado para mim foi bem difícil, assim, sabe? De várias rupturas que aconteceram e que eu acho que eu até falei isso para você, né? Que quando a gente fala isso, nossa, mas você é de autoconhecimento, não sei o quê, de gestão, não sei o quê, de gestão de emoção, fez muito curso, isso aqui. Mas, cara, a gente é um ser humano, né? E às vezes a gente não está preparado para aquilo tudo junto vir junto, assim, né? O que acontece é que você tenta sair daquilo de uma melhor forma, né? Mas a casca, ela existe, né? O couro duro, a casca dura não existe, mas algumas rupturas, elas fazem você realmente repensar muitas coisas, assim, sabe? Então, acho que dessas que eu tive, assim, de saídas porque acaba que o trabalho, ele tem uma referência para você, né? Quando alguma coisa Uhum. acaba ali, independente se você sai porque você quis, ou as trocas dela, você tem que reestruturar.
E o meu perfil é muito de rotina, de segurança, né? De ter aquela coisa certinha, né? E eu tive que me adaptar em vários momentos, né? Não, e E sem agora, falar que você também é uma líder. Então acaba que assim, não é só sair do trabalho, você se desconecta de pessoas que eram seus braços, pernas, dedos. Então acaba que assim é mais complexo ainda, né? Até você conseguir entender isso, as pessoas compreenderem isso, ainda mais quando você pede para sair de um trabalho. Então às vezes rola aí algumas coisas que as pessoas não conseguem ter a percepção que você tem, né? Porque você está uhum, tendo uma visão ali do todo, da empresa, da parte dos funcionários, mas você entende que em algum momento vai fazer sentido. Então você acaba meio que indo pelo teu coração, né? Assim, pela tua uhum. intuição ali de alguma forma. Essa última empresa que eu estava, eu fiquei 5 meses nessa empresa, né? E eu não estava feliz não com a empresa, mas com tudo, né? Porque bom, eu trabalho há muito tempo no varejo, né? E a Uhum, pegada do varejo já estava me cansando. O ano passado eu trabalhei numa parte de consultoria, que é treinamento também, desenvolvimento, estava super feliz. Mas era projeto PJ, né? E acabou que foi rompido isso, né? E aí eu uhum, tive que voltar para o varejo. E engraçado que foi 5 meses, assim, muito intensos. Parecia que eu tava, tipo, eu trabalhava na empresa há um ano já, sabe? Tantas coisas que foram acontecendo, processos novos. Era uma empresa de bastante fluxo, enfim, várias coisas. E quando eu saí, uma das coisas que eu sempre busquei quando eu trabalhava no varejo era o porquê eu fazia aquilo. Porque eu acordava todos os dias. É uma coisa também que foi. Eu sempre ressignifiquei muitas coisas na minha vida. Então, quando eu acordava no sábado, no domingo, que eu deixava a família churrascada, né, com a galera, né, eu falei, meu, por que que eu faço isso, né? Para que que eu quero acordar cedo e ir para lá para o shopping, para isso? E aí o meu porquê sempre foi desenvolver gente. Sempre foi desenvolver gente de alguma forma, porque isso também me desenvolvia, também me ensinava. E ali na empresa que eu estava, pela rotina que eu tinha, eu entendia que eu não estava desenvolvendo as pessoas. E aquilo me corroía por dentro, assim. Não me fazia estar bem. Eu conversava isso já várias vezes com o meu gestor, né? Que eu não me sentia satisfeita. Porque uhum, por mais que seja varejo, o que eu gostava de fazer, eu não faria, né? E quando eu saí da empresa, eu falei, poxa, eu não consegui fazer o que eu queria fazer, que é desenvolver gente, né? E foi uma grata surpresa que o pessoal fizeram uma singela homenagem, um amigo, ganhei caneca, não pelo presente, né? Mas por ouvir palavras assim, poxa, você me ajudou, você conseguiu, mesmo nesse pouco tempo, deixar sua marca, né? E aqui eu sim. não estou falando de hipocrisia, de ser referência, né? Mas de legado, né? De você deixar algo no mundo, né? Para que a gente está hoje aqui? Então, e minimamente aconteceu, não foi da maneira que eu queria, né? Uhum, Então, o meu porquê sempre foi esse, né? Então, quando eu saio, uhum, quando a gente conecta com os times, né? Você sai de empresa, troca, é sempre uma dorzinha que fica. Então, você pensa mais nas pessoas, sabe? Meu Deus, vou deixar eles, né? sim. Mas você tem que também pensar aí, nesse caso, em você, na sua felicidade, porque é o que eu falei. Se você é uma pessoa que nem eu, como líder, eu não estou inteiro para o meu time, isso não vai dar certo. Vai Uhum, uhum. sentir, né, vai acontecer no corpo, né? A minha mentora e hoje gestora, né, ela fala que o corpo não fala, né, ele grita. Então é realmente isso, né? Isso transparece, né? E a gente precisa estar bem para o outro, no sentido assim, poxa, eu preciso dar o meu melhor todos os dias, né? Mesmo que talvez não seja o melhor dia da gente, a gente precisa, porque a gente lida, é uma grande responsabilidade quando você tem pessoas à sua frente, ou no caso, ser líder, né? Porque Com você não está falando certeza. de uma pessoa, não estou falando da Bruna, estou falando da Bruna e a família dela, né? Uhum. Uma palavra ou uma coisa que eu falo para você, eu não estou aferindo você, estou aferindo um todo, né? Então é um É, cuidado muito especial nisso tudo. principalmente também, assim, no que a gente. Eu vou me incluir aqui, porque acaba que a gente trabalha. Hoje eu não estou trabalhando com isso, mas por muitos anos trabalhei com vendas. E o teu também, né? O teu negócio Uhum, é focado na venda. Então a gente repassa a informação da empresa, que muitas vezes essa informação já vem meio lapidada pra gente, né? O nosso gerente, ou enfim, acaba vindo ali uma informação meio que de repassar pro time. E se a gente não tá legal, se a gente não tá
não tem coerência com aquilo que está sendo feito, porque por alguma razão as coisas não fluem perfeitamente. A gente sabe como é que a empresa é grande, muda as coisas rápido, então a gente acaba que passa essa mensagem não acreditando, às vezes, Hum, dependendo do nível que está o processo. Então, a gente, na verdade, está jogando uma pá, uma enxada de terra em cima do próprio, vamos colocar assim, né? O que seria uma venda gratificante para o time. Então, assim, é hum, quase como se a gente estivesse repassando algo. Por isso que a gente tem que estar bem, né? Ou como um líder, você acaba sendo um filtro, você acaba sendo, mesmo que você não concorde, muitas vezes você vai falar, olha, a gente precisa fazer. Então, essa é a parte mais delicada, né? Às vezes você tá sangrando, tá chorando ali, mas você fala, não, vamos lá. Vamos fazer. Aí chega um momento que não dá mais. Você fala assim, não, ó, pera lá, não condiz com os meus valores, ou sei lá, de repente não precisa ser assim. E aí a gente abre a nossa própria empresa. não, eu vou falar uma coisa pra você, né? E é muito. Quando você lembra que você falou assim, naquela época eu já queria empreender, né? E eu lembro muito que as nossas conversas, mas eu tenho medo, eu não sei como é que faz, né? E eu tenho, Sim. sei lá se eu tenho. Acho que tem até numa das nossas conversas, não em live, assim, eu lembro que você falava muito desse receio, que eu também tinha os meus receios, porque a minha ideia era trabalhar com coach, né? De ser mentor Sim. e tal, e a gente tinha essa, cada um na sua linha, mas compactava que, poxa, é muito difícil ser, né? E coach naquela época, meu Deus, tinha um monte, né? De Foi um coach. pouco antes de difamarem, né, a profissão. Exato, né? E aí, acho que os receios teus e os meus eram os mesmos, né? Sim. Mas hoje, assim, por mais que eu não tenha seguido, né, o tal do coach, de ter a sessão coach, né? Hoje eu Sim. trabalho muito com isso, né, no meu trabalho, então eu entendo que é produtivo dentro do meu cenário. Demorou um pouquinho, mas hoje eu estou na área que eu queria estar, né? Mas eu acho que não é uma demora, né, gente? Eu acho que é uma questão de também o tempo certo, né? A pessoa certa, o momento certo. Então, claro que eu estou bem no comecinho, mas muito feliz, assim, de estar nesse início, né? E Bom. me redescobrindo também nessa área, né? Porque são várias coisas novas, né? Então, eu me propus a sair da empresa que eu estava, inclusive a questão de renda, essas coisas, né? Mas porque eu falei, meu, eu preciso dar esse passo para que eu consiga fazer o que eu amo fazer, para ser feliz, né? Sim. Nessa área, né? Acho que, assim, quando a gente fala em reconexão, foi uma reconexão também, né? Porque no final do ano eu me vi desempregada, me separando, com um aluguel para pagar, que até então não tinha, Uhum. sem entender, meu, para onde eu vou, né? Nossa. Foi um Saindo da minha. 360. Nossa, foi tudo, assim. Eu acho que eu gosto de fazer uma trilogia, tipo uma trilha, assim. Eu acho que desde minha avó, eu tinha uma conexão muito forte com a minha avó. Minha avó Uhum. morreu com 99 anos, mas ela morreu em Nossa. 2023. Eu Uhum. super entendi que ela tinha, que era o momento dela, ela tinha que ir, só que a minha conexão com ela sempre foi muito forte no meu ponto de análise. Era aquela pessoa que se ligava e, para mim, acalmava a voz dela. Né? Então, acho que ali o primeiro luto aconteceu. Né? Sim. Um luto que eu entendi que existia, só que essa conexão com ela, essa falta de eu não conseguir falar com ela, me fazia, tipo, meu, pra quem que eu ligo agora quando eu tô mal? Sim. Né? É uma É, perda muito grande. é uma perda grande. Daí, depois disso, o relacionamento não estava legal, eu tinha um relacionamento de 14 anos, né? Nossa, E bastante tempo. bastante tempo, assim. A gente tentou e tal, é uma pessoa ótima, amo de verdade, né? De verdade mesmo. E aí acabou que a gente decidiu se separar de casa, né? Enfim. Então foi várias coisas, assim, não pela separação em si, mas a separação da minha avó lá, acho que começou lá atrás, que eu não consegui fazer aquela cura, né, digamos assim, né, aquela quebra, né. E aí teve o trabalho que eu amava fazer o que eu fazia, que era justamente o que eu gostava. Imagina, eu trabalhava de consultoria, ia para as empresas, viajava para, né, para cima e para baixo, conhecendo as cidades, é, e aí acabou quebrando o contrato bem no finalzinho ali de setembro, mais ou menos. A gente tinha decidido então ir separar, né, de casas, mesmo ela conseguindo me ajudar naquele ponto, mas enfim, foi essa quebra. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Final de ano, né? A gente faz o que com isso? Então foram várias, assim. Então o final de ano para mim, assim, a partir dessa data foi bem difícil, de irruputivo. Eu falei assim,
foi uma fase de alguns dias, falei assim, eu não quero mais estar aqui, sabe? De viver isso, sim, Sim. talvez um estado de depressivo, né? Não, talvez não uma depressão, mas um estado depressivo que a gente passa. Sim, sim, e a gente tem isso mesmo, a gente tem esses altos e baixos, somos humanos, como você trouxe, né? E é algo bem importante da gente conversar, porque é delicado, as pessoas têm vergonha, as pessoas se sentem fracas, e não é, isso é uma situação delicada que a gente precisa dar atenção, né? Então, assim, Uhum, uma coisa que eu sempre falo, né, Raquel, você teve uma autoanálise muito boa, né? Você tem autoconhecimento, então você consegue entender racionalmente o que aconteceu. E de uhum, fato, provavelmente a questão da avó não foi a primeira. Pode ter acontecido outras coisas que você não associou, porque acabou não sendo um marco que você tem data, né? Então, uhum, assim, da casa da avó foi. E aí, logo depois daquilo, acabou vindo várias outras situações que você coloca na mesma caixa, né? Você coloca ali no mesmo sentimento, só que você já tá fragilizado. Então, qualquer empurrãozinho te machuca, né? Não é só simplesmente uma passadinha, assim, é uma porrada, né? Você acaba sentindo com mais força mesmo. Sinto muito pela tua vozinha. Eu entendo, assim, que não é fácil, não é simples, e até ela viveu bastante coisa boa, né? 99 anos. Então, e você sabe que uma das coisas que é, porque isso foi muito recente, tá? Essa ressignificação que eu tive da. Gente, eu falo 2 anos, assim, nossa, mas faz 2 anos, é porque realmente, para mim, era uma conexão muito forte. É uma pessoa que era uma âncora de ligação. E ela nem Às sabia dos meus vezes é problemas. mais do que mãe, né? A avó é mais próxima. Ela me criou também, minha mãe eu amo de paixão, mas minha mãe acabou tendo que trabalhar fora e ela me criou mesmo como mãe, né? Sim. É, e aí, o que acontece? Quando eu ligava para ela, tinha aquela questão de acalanto, assim. Às vezes eu não falava nada dos meus problemas. Eu falei, meu Deus, tô chateada. Eu ligava para ela, nossa, parecia que me acalmava, assim, né? E para quem que eu ligava? Ninguém. Não tinha ninguém para ligar, minha família não é daqui, enfim. E você sabe que muito engraçado isso, que foram tendo vários, quando eu entendi, foram tendo várias reconexões ou ressignificações, né? Uma das delas era para eu estar bem pro outro, aí a gente falando de relacionamento, de amigos, de tudo, que Sim. meus amigos dizem, Raquel, você precisa se encontrar, você tá perdido, pedindo assim, cadê você? Aquela Hum, pessoa, né, essência da Raquel, né, que são meus amigos sim. há muito tempo, assim, né? Aí eu falei, e eu não enxergava isso. Então eu comecei a entender, a me valorizar, a me amar, né? Porque aí é uma coisa muito difícil da gente se amar, a gente acha que se ama, mas não se ama. A realmente me valorizar como pessoa, entender que eu era uma pessoa que conseguia fazer as coisas. Então foram reconexões. E a da minha avó foi uma mensagem que eu vi no Instagram, tava passando assim, e aí a pessoa fala assim, minha avó no leito da cama, eu conversando com ela, que ela estava, né, ciente, ele contando que ela falou assim, mas vó, a senhora vai embora, vai deixar a gente aqui, como assim? Ela estava, tipo, acho que nos últimos dias, já sabia que ia falecer. Daí ela falou assim, como assim eu vou embora, gente? Não vou embora. Eu vou viver com você, dentro do seu coração, né? Das alegrias que nós tivemos, dos momentos que nós tivemos, então eu nunca vou morrer, porque eu sempre vou estar dentro de você. Poxa, aquilo, Bruna, me deu um estralo, assim, e foi muito recente, acho que faz uns 2 meses e meio, 3, assim. Acho que é bonito. Porque daí eu falei, caramba, é isso, né? E isso só veio porque daí olha que doido, né? Eu gosto de ouvir bastante podcast, tá, gente? Podcast, coisas e tal. E eu tava assistindo um podcast do Joel J com o Júnior, do Café com Deus Pai. Né? Ele tava fazendo assim, gente, esse Café com Deus Pai faz tanto sucesso, eu vou ver esse homem, o que ele faz, né? O que é esse Café com Deus Pai? Porque eu realmente não comprei o livro, eu sei que é uma parte que você faz ali de manhã, o pessoal, né, geralmente faz oração, enfim, né? Tem esse momento com Deus e aí tem o livro e tal. E ele contando a história, e o Joel J falou assim que ele não entendia como é que Deus falava com ele. Porque ele achava que nem eu, que Deus chegava e conversava com ele. Oh, vamos lá, vamos trocar uma ideia aí, vamos falar, ouve o que eu tô te falando, né? Eu falei, cara, eu nunca ouvi esse Deus. Esse Deus, acho que assim, eu acredito, sou cristã, né? Assim, eu não consigo ouvir ele. Não sei, eu acho que ele, né, não tem conexão. E aí deu um outro estralo, que ele falou assim, sabe que eu descobri que Deus falava comigo? Ele falava que Deus falava com ele quando ele estava, na hora que ele estava correndo, através de leituras, através de músicas,
Eu falei, caraca, é Está isso. na hora de dormir. E aí começou a vir, né, a questão disso, da minha avó. Aí veio depois o Joel, veio algumas mensagens, e eu entendi, poxa, Deus fala comigo de outras formas, e eu nunca tinha entendido isso. E Uhum. também foi uma reconexão até com isso, de entender como é que ele falava comigo, Raquel, né? E sim, era através das leituras, talvez porque eu também estava com o coração aberto, né? Já estava nesse processo de entrar para a empresa, então, querendo ou não, a gente já fica um pouco mais feliz, né? De estar na área ali, Mais fica mais empolgado. resolvido, né? Assim, o problema e tal. Sim, E sim. aí eu fui fazendo várias reconexões nesse sentido, sabe? Sim. Reconexões realmente, porque acreditar em Deus, eu nunca desacreditei. Na mesma fase que eu estava no final do ano, eu sempre acreditei que existia um Deus, ele estava ali comigo, mas eu parei de acreditar em mim. Parei de me amar realmente como pessoa, e quando você para de se amar, você acaba renunciando muitas coisas para ficar com outra pessoa, né? Sim, sim. E a gente precisa, para que a gente tenha, por exemplo, vamos falar de relacionamento mesmo, né? De Uhum. casal, né? E qualquer outro relacionamento. Você não pode. Você, claro, você é um casal, mas você tem que ser um indivíduo também. Né? E eu falava isso muito de ser indivíduo, mas eu mesmo não estava sendo a indivídua, Raquel, né? Não por culpa de ninguém, por culpa minha naquele momento. Eu não entendia, É né? que tem uma coisa, né? Assim, você começou esse relacionamento muito jovem também, quer ou não, né? Vocês estavam juntas, quanto? 13 anos? Não era tão jovem, não, mas é 14 anos. Mas É, foi um tempo bastante, porque a gente acaba vivendo muito de tudo, né? Da relação com a família e tudo, né? sim. E eu, assim, eu tenho um carinho especial muito grande pela família, né? Por ela, Claro. porque eu sou uma pessoa que realmente. E aí eu também, esses dias, eu vi um vídeo sobre isso, né? Que a gente precisa pensar nas coisas boas que a pessoa foi, porque eu tive muito mais coisas boas do que coisas não tão Ah, boas, não, né? com certeza. E até é estranho, né? Porque a gente não ficaria com uma pessoa há tanto tempo se a gente não gostasse dessa Sim, pessoa. Se a pessoa não fosse, fizesse bem pra gente em algum aspecto, já teria e separado faz até antes. hoje, assim, né? A gente conversa, a gente tem, claro, a gente tem conversado, né, e trocado, e aquela coisa, né, para que a gente, não tem sentido, às vezes as pessoas não entendem, né, Sim. por quê? Por quê? Porque é uma pessoa que foi importante para mim, uma pessoa que estava comigo nos momentos fáceis, nos momentos difíceis, por que que eu tenho que virar as costas, né? E a gente Sim, tinha um acordo muito grande sobre isso, né? Quando não estiverem bem, vamos tentar entender se separando é o melhor momento nesse momento, né? claro. Então, acho que é uma questão de maturidade, antes de tudo, né? Não é questão Sim. só disso, né? Então, é questão da maturidade mesmo, de você ter isso, né? É, com a outra pessoa, o respeito. Poxa, eu vivi tantas coisas junto, né? E eu Sim. sou grata, assim, eternamente, à vida dela, à vida da família, né? Porque me acolheram aqui. E, bom, elas são minha família aqui no Paraná, né? Então, não tem o que fazer, né? Então, Sim, sim. é isso, eu acho, né, que você tem que viver, né? Essa questão. Sim. E o futuro, sei lá, a Deus pertence, né? Aquelas coisas que a gente fala de Deus, né? Mas é isso. Mas essa questão que você fala de relacionamento, só vou tomar uma aguinha aqui. Eu senti na pele exatamente isso que você falou também, né? Um pouco diferente, porque acabou sendo. Eu entendo que foi assim, hoje eu vejo dessa maneira, mas lá atrás eu me culpava, porque eu falava, poxa, por que que eu não consegui me ver dentro do relacionamento, né? Por que que eu não consegui me lapidar ali dentro, conseguir ter essas noções? Mas para mim ficou muito claro que a minha relação se fundiu. E na verdade não existia mais Bruna e ex-marido, era tudo a mesma coisa. Então, assim, a gente deixa de ser indivíduo e a gente passa a ser uma relação. Isso é legal, faz parte, é bom, porque para o negócio dar certo, a gente tem que estar em conjunto, em sinergia. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter os seus momentos de escape também, né? Aquilo que você gosta de fazer. Por exemplo, você gosta de nadar e a pessoa não gosta. Vai nadar, não deixa de nadar. Você tem que Uhum. continuar fazendo o que você gosta. Ou então, uma pessoa bebe, a outra não bebe. Ó, beber não é bom. Dá para beber menos, mas continuar bebendo, né? Algumas coisas, umas negociações. Então a gente vai, na verdade, não, não, tudo bem. Ou então fica chateado porque o outro está fazendo, ou porque você não faz. Então é uma coisa que tem que ter conversa, né? Tem que ter muita É, conversa. Entrar dentro de uma relação exige muito diálogo.
Mas não adianta, a gente se culpa quando as coisas não dão tão certo, né? Assim, eu falo que deu certo até o fim. E Depois deu daquele certo. momento ali já não tá mais dando certo, já deu um bom tempo. Exato. Eu acho que é isso. A gente tem que entender que, né, até aquele momento foi bom enquanto durou, que nem diz a frase, né? Mas é bem isso, sabe? Sim. E essa questão do indivíduo, eu estava falando isso com uma amiga minha, né? Que essa questão de você ser indivíduo numa relação, obviamente que como um casal, você tem coisas de casal, não tem como você, né? Tipo, tem que ter essas questões, o respeito e tal, né? Sim. Mas realmente viver a sua vida. Eu nunca tive esse problema, assim, de viver as coisas, mas eu acho que foi tão intenso ali que no momento a gente acabou, eu acabei me perdendo ali, né? Mas foi importante, né? Eu acho que todas essas questões, né? E quando eu falo assim, né, e essa questão que eu vim falar com você, que eu falei, cara, eu preciso falar contigo sobre isso, porque a gente fala de aí Uhum. depois de solidão, né? Ou solitude, ou enfim, né? Eu estava lendo um livro, ouvindo um livro numa corrida e falei, nossa, que doido, acho que era legal falar sobre isso, né? Sobre todas essas questões de solidão, de você viver a solidão, de você viver a solitude, né? Porque às vezes é tão difícil, né? Viver isso e passar como se fosse que é normal também ter esses momentos sozinhos, né? De conexão mesmo com você mesmo, de entender o que você gosta, de buscar suas essências, né? De ser você mesmo. Porque Sim. quando você é você mesmo, as coisas acontecem. As coisas parece que vão fluindo, assim, né? Com Pelo menos está certeza. sendo assim comigo, assim. E é maluco, porque eu sempre falava sobre isso nas minhas lives e tudo, né? Porque eu realmente acreditava nisso. Mas acho que hoje eu vivenciei isso, que é bem diferente, né? Vivenciei de forma bem intensa, assim, né? De como você se encontrar de novo te faz florescer, Com né? certeza. Para outras coisas, né? E a corrida, né, que é uma coisa que eu faço, ela me ajuda muito a fazer essas conversas, assim, sabe, comigo mesmo, porque a corrida que eu treino, né, pra corrida, inclusive eu tô com um desafio grande aí pra maratona, inclusive aí em Floripa, a maratona, em dia 31 de agosto, que eu me enfiei nessa doideira aí. Dia É, 31 de agosto, correremos juntas. Se ah, Deus quiser. você vai fazer o quê? 21? Eu vou fazer a maratona. Tô treinando. Vamos, que Deus me permita. Eu tô nessa também. Na verdade, a maratona mais difícil é os treinos, né? Você conseguir conciliar os treinos com a rotina do dia a dia. Sim. Mas a corrida sempre me conectou muito com essas questões, né? A conversa comigo mesmo, enfim. E aí, num dia Sim. desses, falei, nossa, podia falar sobre isso. Eu até falei assim, cara, mas não tinha nada para anotar, porque eu só tava correndo com o meu relógio, né? Vou marcar aqui que isso eu quero falar sobre essa questão. E justamente sobre essa vulnerabilidade de você, mesmo se autoconhecendo, mesmo sabendo que existe essas questões, né, emocionais, você também é uma pessoa vulnerável a acontecer Com as coisas, certeza. né? Sim. Eu acho que a gente precisa ser humilde em dizer que nós não somos super-heroínas, né? E nem é para Uhum. ser, né? Não tem esse sentido nenhum ser, porque o tentar ser forte, ele acaba te deixando fraco, né? Hum. A vulnerabilidade te deixa forte, é diferente. Né? Você entender assim, poxa, realmente eu sou um ser humano. Né? Sim. Eu preciso sentir essa dor, que a solidão, o livro fala muito sobre isso. De você sentir realmente a dor, viver aquele luto, não viver no luto, mas viver aquele luto para que você se redescubra. E Sim. aí, sim, ser uma pessoa, a melhor pessoa para as outras e aquela coisa toda, né? Então Claro. acho que é muito disso, assim. Não, e essa coisa que você está trazendo do luto, né, é uma coisa que eu sempre converso bastante. E eu também entendi faz pouco tempo, de verdade, como você disse, né? Uma coisa é você ler sobre, e outra coisa é você sentir aquilo ali de forma assim meio visceral, e entender o que aquilo quer dizer, né? E essa coisa do luto, pra mim, ela vai muito além de perder alguém, né? No sentido literal, de você nunca mais poder falar com essa pessoa, ou você se separar dessa pessoa, mas ela também envolve vários processos internos que a gente vai passando, né? Então, existem fases que realmente você não quer ficar sozinha. Você quer poder estar rodeado de pessoas para você abafar ali aquela.
aquela solidão, né? Aquela sensação, aquele vazio, aquele problema que você tem. Você não quer pensar, você simplesmente quer fugir. E, Uhum, na verdade, ela faz parte do processo, né? Então, a partir do momento que você consegue se ver como sozinha, curtindo, né? Ah, o que que eu vou fazer então para ocupar o meu tempo? Eu vou escutar uma música, vou sair correr, vou assistir um filme, ou vou ficar quietinha mesmo, escutando o barulho do vento, dos pássaros. Parece conversa de doido, né? Mas ao uhum, mesmo tempo, às vezes a gente precisa às vezes parar e não fazer nada, né? Que é o tal da solitude mesmo. Só uhum, que é um processo árduo e tem muita gente que foge, porque é nesse momento que as coisas vêm. É nesse momento que você ressignifica coisas, é nesse momento que às vezes a dor te atravessa. E aí você vai precisar escrever sobre, você vai precisar talvez se abrir com alguém. Mas antes de você se abrir, exige esse processo interno de você conseguir entender o que que você está sentindo. Como é que eu vou repassar aquilo que eu ainda não entendi? Então, uhum. exige de você, né? Então, acaba te levando a muitas vezes. Eu sempre tento entrar nesse assunto. Qualquer hora dessa eu vou fazer uma live só sobre isso. Mas é aí que entram os vícios. Porque no final das contas você tenta fugir dessa possibilidade. E aí você acaba ou comendo, ou bebendo, ou procurando pessoas para se divertir. Enfim, nada que tá errado, mas às vezes é aquela coisa do exagero, né? Então, se essa pessoa ela tem uma tendência a fugir do que faz ela sofrer, enfim, a gente tem essa tendência como ser humano, Não, é mas isso normal. acaba sendo recorrente, perdão? Não, eu disse que é normal você fugir, né, da dor, né? Ninguém quer sentir dor, né? Ninguém vai lá, eu vou me sentir dor, né? Então, Não. é uma, a gente busca essa fuga, né? E é justamente isso, não quero viver essa solidão, né? A gente vai Sim. enchendo de coisas nossas rotinas, por rotina mesmo, a gente vai enchendo de coisas, né? Então é bem essa linha mesmo. E às De, vezes tentar olhar para tudo isso que a gente está se comprometendo, e entender se isso ainda faz sentido, porque às vezes aquele momento que você deu um ok, um sim para aquilo, era outra Raquel, era outra Bruna. Então a gente vai mudando, graças a Deus, mas a gente precisa ir renovando esses contratos e queimando outros, né? Porque a vida também não é, ela não precisa ser linear e longe de ser, né? Meu Deus, uma montanha-russa infinita. Meu Senhor não amado. acaba nunca, né? Não acaba nunca, assim, você tá sempre assim, não, agora tá de boa, daí daqui a pouco acontece uma coisa, não tá tão de boa assim não, daí você vai nessa, né, você vai nessa montanha-russa que é a vida, e a gente fala sobre né, os picos e vales, né, que a gente tem um livro sobre isso, mas é real, e esses dias a gente tava falando, ontem, eu tava falando um bom dia com uma auxiliar de limpeza lá da empresa, daí, tudo bem? Eu falo, tudo bem, né? Não sei o quê. Aí a gente fala, eu não sei qual assunto que falou, mas eu falei falou assim, vamos ver como é que vai ser o dia. Eu falei, não, o dia vai ser maravilhoso, né? Vai ser ótimo. Mesmo com os desafios, porque vida sem desafio, a gente vai ficar muito, muito morno, né? Tem que ter os desafios aí da vida da gente, porque faz a gente crescer, né? E Com desenvolver certeza. todos os dias, né? Mas é isso, né? Se a vida parou, gente, alguma coisa está errada, né? Se tá muito tranquilo. É início do fim, né? Eu costumo falar, às vezes o paciente fala pra mim, eu só quero paz. Eu falei assim, paz é a morte. É isso mesmo que você quer? E às vezes a gente precisa dar uma repensada nas nossas necessidades, assim, né? Porque às vezes a gente quer tanto uma coisa, e a hora que aquilo chega pra gente, não era bem aquilo que a gente queria, mas a gente não sabia nomear. E tá tudo bem, né? Faz parte. Talvez tenha que aprender alguma coisa ali, Exato. mas essa questão de solitude, ela é um desafio. Ela é um processo que exige bastante, mas eu acredito muito que se a gente fizesse mais, se a gente se esforçasse mais para conseguir ter esse contato, a gente ouviria mais Deus. A gente volta no assunto que você trouxe antes, né? Essa conexão, assim, porque eu acredito que é tão sutil e às vezes a gente está tão ocupado resolvendo problema, focado em meta, que a gente acaba que não consegue olhar essas coisas que são entregues pra gente, né? Através de um vídeo, através de um pedaço de algo que você lê, que você escuta.
que muda o teu dia, né? Que você entra ali por aquilo que você está sofrendo e parece que faz uma limpeza. Eu te entrega uma saída, te entrega uma possibilidade, assim. Exato, Então, isso. Eu fiz ontem, inclusive, eu tava assim, ai meu Deus, preciso parar, porque, meu, rede social, eu trabalho o dia todo, e aí durante o dia eu não consigo entrar nas. Só que aí você chega em casa, você começa a fazer o. Falei, gente, eu preciso parar, meu cérebro vai pifar. E aí ontem foi o momento que eu falei assim, não, eu vou acalmar a minha mente. Que fazia, é uma coisa que eu também preciso trabalhar em mim. E aí eu comecei a reconectar mesmo de ouvir música. Eu gosto muito de ouvir música gospel desde de manhã. Eu tenho um processo de manhã, tem um processo que eu tô fazendo desde então. Falo algumas palavras para mim mesmo, algumas frases mesmo, né? legal. Aí tem a parte de oração, ouço Café com Deus Pai, que eu descobri que tem no Spotify, não preciso comprar o Ah, livro. gostou, gostou, daí agora tá Ouço todo dia. E aí eu gosto de colocar algumas músicas que me fazem a realmente ter essa conexão com Deus, assim, né? bacana. E ontem à noite eu falei assim, cara, eu não tava mais querendo assistir TV, nada disso. Eu falei, eu vou dar um tempo desse celular aqui, gente, senão eu fico só no celular, né? E Sim. aí eu comecei a ouvir música, assim, né? Uma playlist de música, comecei a entrar em conexão, conversar com Deus e tal. Cara, foi tão bom que aquele momento eu não quero mais parar de fazer isso, mas eu precisava dormir, porque eu acordo muito cedo por causa da corrida, né? Sim. E eu fiquei ali um tempo ali, falei, nossa, como é bom fazer isso. Que é o que você falou. A gente fica toda nessa doideira, essa corrida, nessa loucura, que às vezes a gente não para, né? Porque Deus está ali para falar com a gente, né? Mas às vezes tem que parar para ficar com Ele mesmo, né? E eu tenho que fazer até mais vezes isso, assim. Eu faço realmente uma rotina de manhã que me conecta com Ele, né? Mas fazer mais vezes esse tempo de ficar se ouvindo música, fazendo oração, enfim, porque é o momento dele, né? E a questão da solidão é o que eu falo, às vezes não é solidão de você ficar só em silêncio. Às vezes a sua solidão, é o que você falou, é ouvir uma música, né? É tomar um chá, um café, é ficar olhando. Eu adoro ver o céu, né? Aqui em Curitiba, às vezes o céu fica um pouco mais nublado, né? Mas eu Sim. adoro ver o céu, as estrelas, a lua, eu adoro, assim, acho fantástico, né? Então, fica contemplando mesmo, sabe, essas questões. E às vezes é só isso, assim. A sua solitude, ela pode ser essa conexão. E eu comecei a ouvir mais música, inclusive, agora, depois, né, de tudo isso. Me faz bem, assim, ouvir música, né? Menos que TV, que antigamente eu assistia bastante TV, né, principalmente aberta. Hoje eu assisto, claro que eu assisto, né, mas é isso. Acho que eu comecei a ver já que estamos aqui, vamos ouvir música, né? Vamos cantar junto, dançar. Eu danço sozinha aqui em casa, meio doida, mas é isso, fazer essas questões, assim. Né? Até eu sabia que você tinha falado algo que eu queria voltar, mas eu não estava lembrando o que que era. Mas você falou dessa coisa da vulnerabilidade, né? Da gente ter essa intenção de estar pronto e tal. Mas eu acredito muito, assim, né? Acho que desde a época que eu, de fato, comecei a fazer ali coach, que a gente se conheceu, essa é uma verdade para mim, mas que cada vez ela vai se lapidando. Você, como pessoa, né, como ser humano, você não consegue levar a outra pessoa por onde você não passou. Eu posso te ensinar tudo o que eu sei, mas eu não consigo te motivar a ponto de fazer você fazer o que eu estou te ensinando. Perdão. E aí, alguém tocou a campainha e aí todo mundo fica doido aqui. Então, eu acredito muito que existe esse processo também de você estar passando por isso como uma líder, como uma Uhum, pessoa. E daqui a pouco você não vai só falar disso, você viveu isso, você entende isso, que é aquilo que a gente estava falando, né, do que é visceral, do que a gente compreende celular, né, de uma maneira assim, real mesmo, vivi. E é outra que eu li num livro, né, o que eu li num livro, legal, bacana, mas não, assim, ainda tem um ponto ali, né, então eu acredito que essas questões, elas levam muita gente a esse lugar de pico e de vale, né, que é essa coisa que você uhum, fala assim, opa, peraí. Mas se é a primeira vez que eu tô caindo, é difícil, eu não sei como que eu vou fazer. Mas na próxima eu já sei que vai ter mais uma montanha íngreme, mas a vista de lá vai ser incrível. Eu vou aproveitar ao máximo, porque daqui a pouco vai ter uma queda. Pode ser que não seja uma queda total, mas que eu vou precisar ter fôlego para essa descida. Mas enquanto isso, deixa eu curtir aqui. Deixa eu entender como é que tá isso aqui, deixa eu aproveitar a minha energia.
e contemplar o que eu tenho. Porque eu sempre também menciono assim, né? É uma coisa que, se a gente for parar para pensar, não é a primeira vez que a gente está ouvindo, mas tem certas coisas que a gente precisa repetir. Tem certas coisas que você vai viver que tá muito legal. Essa coisa, por melhor que seja, ela não vai voltar, né? Então, assim, por mais deliciosa que seja, ela vai passar. E as coisas ruins é a mesma coisa. Então, eu sempre tento pensar que aquilo que você tá vivendo, seja bom ou ruim, se for ruim, pensa que vai passar, e se for bom, aproveita. Em resumo. Exato, exato. Porque É porque é quando a gente isso tá a vida. quando a gente tá no ruim, a, a projeção é muito maior, né? Do ruim, né? Sim, Porque, pô, é ruim, né, cara? É ruim ficar sim. sofrendo, sentindo dores, essas coisas, tudo é ruim. Não tem como não ser, falar que não é. Quando é bom, né? E uma outra coisa que eu sempre falei, sempre acreditei e vivo isso hoje, muito mais forte, é vivo hoje. É, eu sei que a pandemia já passou há muito tempo, mas eu gosto de trazer muito essa referência, porque a gente estava em pandemia, eu trabalhava em shopping, eu falei, não, o shopping nunca vai fechar, né? E o shopping fechou, porque todo mundo parou naquele momento. E Nossa, pessoas que foram um dia estavam com você, no extremamente. outro dia não estavam. Fiquei, caraca, meu, tem que ver hoje, então tem aquilo. Mas hoje até coloquei um post no meu stories, né? Do pastor, acho que é o André, não vou errar o nome, mas próximo, vamos lá. Ele fala sobre isso. Viva o hoje, porque viva a sua vida como se ela fosse efervescente, porque amanhã a gente nem sabe se existe, né? Então, e é isso que você está falando, viver aquele momento Sim, com intensidade, né? Viver realmente o que você está fazendo ali com intensidade, com intenção, com intencionalidade, com realmente você ali presente, né? Junto, fazendo realmente. Então, se está no teu trabalho, é presente, é ali, é estar com quem você gosta, é ali, é aquilo, né? É se doar para aquele momento. Porque aquele momento não vai voltar. Você pode voltar a ver, por exemplo, uma pessoa, você pode voltar a estar no trabalho, mas são momentos, tempos diferentes, com né? certeza. E É, aí a gente precisa fazer essa análise, porque as pessoas vivem tanto pensando, meu Deus, se amanhã que é o que aconteceu comigo também um pouquinho, e se não, e a gente faz esse sinal ainda, né? Mas, cara, o sinal ainda não existiu. O que existe é hoje, é o plantar hoje para colher amanhã. Isso é tão também falado, não tão clichê, mas, cara, é pura verdade. Não tem é, outro modo. Você não sabe o que vai acontecer. Passado já foi, não tem muito o que fazer a não ser aprender com ele. E viver o presente de forma real, assim, sabe? Viver mesmo. E aí eu acho que isso é uma outra forma de reconexão ou de análise que a gente faz, né? Poxa, vamos viver isso aqui? Tá ruim, tá bom, tá ruim. Não quero viver para sempre nesse ruim aqui, mas vamos entender isso, né? O que que eu faço com esse ruim aqui, cara? Eu preciso fazer alguma coisa. é. Na época eu tava daquele jeito, então eu falei, tá, O que que Raquel, as minhas atitudes me trouxeram aqui, de certa forma, né? Tentando tem que ter fazer, autorresponsabilidade com relação a isso. tem que fazer alguma coisa. Que Deus tá fazendo, filha, pode desistir dessa vida aí, filho. Vai seguindo, vai acontecer. Não tem dessa, não, de vir me visitar mais cedo. Vai continuar a tua vida aí. Mas tem que ter um propósito nisso, né? Tem que ter um sentido. E aí foi aonde eu fui trazendo essas coisas. Mas o que eu quero dizer é, tem que viver o momento mesmo, e que esse momento vai te trazer outras referências, né? Com certeza. Quero viver de novo aquilo? Ah, com certeza não quero, não. Mas Ah, a gente tem que estar preparado para as coisas que estão acontecendo na vida da gente, né? Tá assim, lapidado, entender, poxa, vai acontecer, agora deixa eu viver esses momentos. Como os momentos bons e os momentos ruins. É aquilo, quando você entende que viver o presente é o melhor, a melhor coisa, né? Estar pronto, porque quando você está pronto, por exemplo, a gente está uma troca aqui, né? Conversando, a gente está, eu tô aqui entregue a isso aqui, a esse momento, né? Para que as coisas, para que elas fluam, né? Para que as coisas sejam boas, né? é porque Esse momento nisso, importante. com certeza, e nesse momento de entrega, quando a gente está de fato no flow ali, não tem mais nenhuma preocupação, porque você está presente, né? Então, assim, eu tenho estudado muito sobre respiração, né? Tô terminando uma formação agora, e aí, assim, a respiração, ela é essa conexão com o sagrado, né? Ela é essa conexão com o prana, com a vida, com tudo.
porque através dela a gente consegue fazer o processo de oxigenação, a gente consegue melhorar o nosso sistema nervoso, a gente consegue viver. Então, para que, o que precisa mais além? Claro, precisa de água, precisa de outras coisas, mas sem respiração a gente também não vive. Então, e através dela a gente consegue fazer todo um processo de controle do nosso sistema nervoso, né? Então, assim, É, Deus criou a gente de uma maneira muito perfeita. Então, às vezes a gente só dá uma bugada, mas é só né? tentar voltar para o centro que as coisas fluem, né? Então, acho que é muito da tua mensagem, né? Do que você trouxe pra gente aqui, de uma maneira assim, muito transparente, né? Acho que foi uma conversa. Nem todo mundo fala das suas fragilidades, né, Raquel? Muitas pessoas têm vergonha por alguma razão, o que é uma bobeira, porque quanto mais vulnerável, mais humano a gente é e mais a gente acessa as coisas, né? Então eu concordo com você e eu também me vejo muito. Acho que em vários aspectos a gente tem aí coisas que a gente viveu parecido, que a gente tá passando por processos. Então. Já tá quase uma hora, né? Eu gosto de fazer normalmente uma hora para não ficar muito longo. Muito longo, né? E sim, mas quero deixar aqui mais um espaço para você, caso você queira, né, trazer mais algum aspecto, mencionar alguma coisa É, que a de gente nem repente falou pode ter da ficado. maratona, né? Da conversa, das corridas. Sim, acabou que não. Faz todo esse sentido também de respiração que você falou. Eu falo assim, você não sabe o que é respirar, então tenta respirar lá quando você tá quase morrendo. Vai Dando pela boca mesmo. Aí você descobre o que é respiração, né? Que você acaba buscando o ar ali, então, quase morrendo, aí você descobre o que é respiração, né? É Mas verdade. passa muito rápido, né? Eu fico pensando, porque faz muito tempo que eu não fazia live, eu falei, gente, vai ficar uma hora, será que vai ter conversa? Na verdade, tem muito mais conversa, porque eu acho que eu sou faladeira mesmo, né? Tem a questão da faladeira também, né? E aí vai fluindo as coisas, assim. Não, mas assim é bom, né? Porque senão eu lembro que quando eu comecei a fazer live. Gente do céu, eu quase que colocava todas as frases que eu queria falar sozinha, né? Colocava todas as frases e eu meio que ia lendo, daí eu falava assim, gente do céu, deu 15 minutos. Eu achava que tinha dado tipo 2 horas, meu coração aqui, assim. É isso mesmo. É, a gente faz uma conexão e nada mais é do que um bate-papo, uma troca, né? E Com obrigado, né, por certeza. ter aberto aí esse espaço. Sei Imagina. que hoje a sua rotina tá bem mais corridinha aí, né? Com essas questões todas. Eu Mas tô, você é tô me muito bem-vinda. aventurando de novo aqui, sabe? Nessa vida de live aqui. Tenho até que me reacostumar, se for o caso, né? De fazer lives. Não, mas vai no teu tempo também, e assim, sabe? Às vezes uma coisa legal da live é que você abre, você fala aquilo, porque eu tenho muito essa coisa, eu demorei pra entender, mas assim, de tipo, sabe aquela mensagem que tá vindo pra você? E assim, parece que você tá captando algo. Eu gosto de abrir a câmera e falar, porque às vezes eu falava assim, não, eu vou gravar um vídeo, aí depois eu esqueço. Aí depois passa um tempo, você acaba que você não lembra direito o que que era o contexto, a história. Não, Então, às não. vezes eu, né, acabo usando a live os meus pais que me puxam. Falam assim, mas Bruna, faz um tempo que você não postou vídeo, hein? Que eles assistem tudo gravado, né? Lá eu jogo pro YouTube. Eu acho bem bonitinho os dois. Mas faz tempo que você não grava um vídeo pra gente, né? Eu tô fazendo isso muito assim, agora até parei um pouco, mas quando eu tava, putz, eu vou falar isso, eu abro a câmera, não faço live, né, mas eu faço aquele vídeo e já coloco nos stories, né. Ah, é Do jeito legal. que dá também, né, tipo, às vezes com o barulho das coisas, eu falo, ai, meu Deus, meu Deus, aqui, coloca. Uma amiga falou assim, às vezes eu saio da corrida, tá destruída, né, com a cara desorganizada, eu falo, minha amiga, pelo amor de Deus, você tá acabada. Eu falei assim, gente, eu queria só fazer o vídeo. Ela falou assim, Mas ó, não. essa é tua amiga, viu? Ela fala pra você. Ela falou, amiga, vai Brincando. conversar vai que alguém tem interesse em tio e tal. Daí eu falei, gente, mas tem que me conhecer assim, né? Eu brinco com ela. Ela falou assim, não, amiga, faz uma maquiagem, você tá sempre toda trabalhada, vai fazer uma maquiagem. Daí agora tá bom, vou me organizar pra não ficar tão destruída depois da corrida, né? Porque depois da corrida a gente chega destruído, né? Nossa, assim, parece que você levou uma surra. E aí mas assim, eu tô fazendo. Agora até parei um pouco, mas eu gosto de quando vem essa mensagem também fazer na hora, ali, porque eu acho que faz. Hum, Me conecta muito leitura, essas coisas. Aí eu geralmente já faço, né? De colocar algo pra esvaziar o copo, né? Que a gente fala, né? Que a gente fica guardando um monte de coisa. Então com é legal certeza. mesmo fazer isso. Tem que fazer na hora, senão depois esquece. E também tem uma coisa, né? Às vezes eu fico pensando assim, se fosse por mim, Bruna, eu já não tava mais aqui no Instagram. Mas eu penso que, assim, todas as vezes que eu me exponho, todas as vezes que eu trago alguma questão, às vezes falo de algum paciente,
eu tô de alguma maneira, mesmo que não diretamente ajudando alguém. Porque você viu que você trouxe, não era com relação a mim, mas assim, eu vi um vídeo, eu escutei não sei o quê. A gente, na verdade, precisa de pessoas, né? Assim, por mais que você leia um livro, não é uma conversa com alguém, alguém escreveu aquilo ali. Né? Uhum. Então, assim, às vezes eu penso muito nisso, assim, o quanto não, nossa, meu Deus, a Bruna vai mudar o mundo. Se eu pudesse, mudaria, mas longe de mim. Mas às vezes o universo em volta, né? Um incentivo igual você falando que você conversou com a moça da limpeza. Com certeza Uhum. mudou o dia dela. E é Sim. disso que a gente precisa, né? Às vezes a pessoa não tem um círculo de amizades que vai impulsionar ela, mas ela abre o Instagram e não tem só dancinha, tem também alguém falando alguma coisa útil. Ainda bem, né? Porque se fosse pra eu dançar, tá lascado, que de Meu dança eu Deus, sou eu ia morrer péssima. de fome. Esse dia eu inventei de cantar Sandy, porque eu gosto da Sandy, né? E aí Aham. eu falei, gente, mas eu coloquei sem a minha voz, só ela cantando atrás. Eu falei assim, não, melhor não cantar junto, né? Isso é uma porcaria, né? Mas é isso, acho que às vezes a gente vem aqui só pra conversar mesmo, né? E que seja para a gente mesmo até ouvir de novo e ficar mais forte, ou para quem quiser ouvir depois aí, e de repente tirar alguma coisa aí que seja bom, né? Que a Com gente vem certeza. para esse mundo para ser luz, né? Eu acredito muito nisso. A gente tem que ser luz na vida das pessoas, né? Sem dúvida. Eu trabalho isso muito em mim, a luz, né? Não que a gente tá sempre feliz, né, gente? Não é isso, né? Não. Mas o máximo que a gente puder ser luz, com um sorrisão na cara, é isso, sabe? Acho que a vida é tão, tão linda, né? Depois de tudo assim que eu falei até agora, acho que a vida é linda, né? E a gente tem que viver realmente de forma intensa essa vida aí, né? Para que a gente passe por esse passagem muito rápida de forma linda, de forma realmente sendo luz, sendo aquela pessoa que as pessoas querem ter por perto, né? E hoje até coloquei uma frase, né? Que falta você faria se você não existisse, que é do Cortella, que eu tô lendo o livro dele. Eu falei, caraca, que pesado, né? Se você não existisse, qual é a falta que você faria, né? E é muito isso, né? De entender. Se você não tivesse aqui, quem estaria, né? Ou quando faz o teu enterro lá, quem estaria, né? No seu velório, que falariam de você, né? E a gente está falando de Sim. legado, como eu falei lá no começo. Então, acho que é isso que eu busco viver. Sou perfeita? Se eu fosse perfeita, tava nem aqui mais nesse plano, tava em outro, né? Perfeita não serei mesmo, né? Então, acho que é isso. Sim, sim, não, mas eu concordo, assim. E é isso também, a gente às vezes pensa em lapidar muito a mensagem, às vezes eu me pego, sabe? Eu me pego assim, não, porque eu preciso, quero entregar um melhor, e aí nossa, eu vou melhorar isso aqui, mas daí você vai ver, aquilo que você tá falando, às vezes, pra pessoa que tá te ouvindo, é o suficiente. E às vezes ela nem vai entender se você ficar floreando demais. Então eu tenho tentado fazer essa visão, assim, às vezes trazer alguma coisa, né, nos posts, mas isso exige tempo. E você agora tá com o teu tempo também um pouco mais dedicado, né? Então não se cobra, né? Deixa assim, as coisas vão se aceitando aí. Mas assim, muito obrigada pela tua disponibilidade, muito obrigada por contar um pouco da tua trajetória, né? Trazer assim, do que você viveu e que de alguma forma mostrar também que alguém pode estar passando por um processo e que tem fim, é possível ter um final feliz, né? É possível. Mas a gente às vezes vai precisar fazer mudanças, né? A gente vai Uhum. ter que encarar que é necessário fazer algo. Não adianta também só ficar reclamando sentado em cima do problema, né? Eu acho que você trouxe muito isso, assim, dentro da tua fala, de uma maneira não assim direta como eu tô falando, mas de uma maneira que você se viu que precisava fazer algo e você foi lá e fez. Não foi gostoso, mas você tá melhor. Agora você tá melhor. Você encarou o problema, né? Então, acho que tá aí, assim, muito do que a gente precisa de fato fazer. Por que que as pessoas às vezes têm dificuldade de começar os processos? Porque elas não querem encarar tudo que precisa ser feito, né? Por que que tem tão poucos maratonistas? Porque o processo para correr a maratona é árduo. A É maratona não é legal? nada. O problema é os treinos. Os treinos sempre são muito bons. Exatamente. Exatamente. Então, mas assim, eu desejo que essa tua nova jornada seja muito incrível aí. A gente segue se falando nos bastidores, que você precisar, tô por aqui. E quando você quiser voltar, a gente trocar, enfim, você sabe que você é sempre muito bem-vinda. E
Tem algo que você queira trazer pra gente finalizar? Não, eu acho que a gente falou assim, só agradecer realmente nessa troca que a gente teve. E se eu puder deixar alguma coisa é realmente de viver o hoje, assim, de forma intensa. Legal. Eu acho que isso é. E seja realmente essa luz para as pessoas, né? Entenda o que que você quer para você, o seu porquê que você está aqui, o seu propósito, porque isso, quando você entende por que que você está aqui, e aí as coisas vão fluindo, né? Mas Show. viver o presente acho que é de extrema importância, né? Porque às vezes a gente não fala eu amo, né, a pessoa por besteira, né? Então, se Uhum. você ama alguém, fala que ama, né? E tem isso também no livro lá que eu li. Ai, gente, eu sou muito dos livros, tá? Então, mas é porque me traz muita conexão. Mas ele Que fala, meu, por que bom. você não fala pra amar aquela pessoa, né? Porque não é um amor de relacionamento, de casal, gente. É amor, amor a um amigo, amor a uma pessoa no trabalho, alguém que você considera. Fala que eu te amo, né? Uhum. Porque isso é bom, né? É, Amar o outro, né? E amar o outro eu acho que é uma coisa sensacional, assim. com Então, viver certeza. hoje acho que faz parte disso também, né? Você sabe que agora você trouxe isso, eu lembrei de uma coisa. Tem uma moça que eu sigo, e eu comprei um curso dela, e ela criou, tipo, uma comunidade, assim. E aí ela falava pra gente, assim, eu te amo. E era direto. E aquilo me incomodava, porque eu falava assim, gente, essa menina não me conhece. Como assim me ama? Só que daí depois eu fui pensar, eu falei assim, nossa, é tão bom que chega a ser estranho, né? Uma pessoa que é estranha pra você, mas que você admira, dizendo que te ama. Então eu acho que se a gente pregasse mais isso, né? Vivesse mais isso, o mundo seria melhor. Não é uma Uhum. coisa difícil, é uma coisa que e assim, tem que ser sincero, né? Não adianta também eu falar que eu amo Eu amo e, todo tipo, mundo, né? É isso. É a sensação que você está tendo mesmo. Acho que é um agradecimento, às vezes, a pessoa que você está perto ali, né? Que fez algo para você. Eu fiz isso, eu falei pra pessoa, eu amo você. Daí a pessoa sumiu. Eu falei, meu Deus, será que ela ficou assustada que eu falei que eu amo ela? Não, ela falou, não, eu só esqueci de responder mesmo. Eu falei assim, ai, que bom, achei que você tinha se assustado. Tô não, tem nada. gente que trava, eu travei, tá? Eu travei. Mas é isso, acho que não tem muito o que fazer. É viver hoje porque não tem como ser outro jeito. Sim. Acho que fica mais fácil as Ah, coisas. com certeza. Ah, que show! Aí quase 4 anos, 4, 5 anos depois da primeira live, saiu a segunda. Saiu a segunda. Eu até salvo a sua live lá no meu Instagram, tá salva lá a live lá. Eu Ah, tava muito vendo, bom, tá muito bom. salva. Eu vou deixar essa aqui salva também, se você me permitir, eu te marco, aí fica aparecendo nos dois também. Por favor, marque lá. Perfeito. Fique à Então, vontade. maravilha. Muito obrigada mais uma vez. Que, Obrigada. né, as coisas sejam bem resolutivas aí na tua jornada. E eu tenho certeza que por onde você passar, as pessoas estarão muito bem, porque você é uma pessoa realmente, como você está falando, né? A gente é perceptível assim que você, mesmo talvez não estando tão bem, você tenta transparecer isso e você espalha aí bondade por onde você passa. Ah, que bom. Obrigado, obrigado mesmo. Então vamos aí, quem sabe, conversando nos bastidores de novo. Vamos, com certeza. E temos muito o que falar ainda até Muito agosto. aí, um monte. Um monte. É mesmo, vamos nos encontrar lá na maratona. Vamos terminar aqui o Vamos, trem lá, rapaz. Nesse trem vamos, toda hora eu vamos que olho só, vamos. só o final. Só falei, não, eu vou terminar esse treino que eu tô vendo só a linha de chegada nessa maratona. Vou Meu Deus terminar do aqui. céu. Não, mas Não, vamos que vamos. É bom a vamos gente saber que sobreviver. tem mais pessoas que a gente conhece. Eu tô já há tempos para começar a treinar. Aí eu comecei, essa é a minha sexta semana. Eu tenho aqui anotado. Então é recente, né? É bem recente, mas é possível, né? Claro que é. Tem pessoas próximas aí que finalizaram, porque a gente não pode. A gente Ah, pode. pode. Só tem que realmente ter um preparo, né? Porque maratona não é Sim. para qualquer um, não. É, então Não, vamos ver o processo. Estou vivendo o processo aqui. Estou gostando, para falar a verdade. Eu gosto perfeito. de sofrência, né? Eu sou uma sofrida, eu gosto de sofrer. Né? Mas vamos que vamos. Não, mas o legal de tudo isso, eu acho que é você realmente olhar e falar assim, não, eu tô levando a sério. Se você não tem uma meta, no final das contas, é só mais um treino. Agora, quando você tem, assim, eu gosto de ir anotando exatamente isso, não, a semana X de X treinos na semana, porque tem esse objetivo. Senão, no final das contas, eu não faço. Eu, né, Bruna, não tô dizendo que todo mundo é igual.
Não, mas acontece, a rotina do dia a dia, às vezes você não consegue fazer. Eu mesmo, tem dias que hoje mesmo eu não consigo treinar, amanhã eu já sei que eu tenho que treinar o treino de hoje. Gente, a Sim. gente não é atleta pago, né? Então tem tudo o que acontece no dia a dia. Então é Não, nem isso. fala. Porque se a gente entra nesse assunto, eu acabei de entrar ontem, hoje, num perfil de uma menina que faz 30, faz os 5 quilômetros em 17 minutos. O quê? Eu vou sair daqui, eu não quero. Não, 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 Não não sei, sabe brincar. né? Então, tem gente que é isso aí mesmo, essa questão aí. Não, tá doido. Não dá não. Mas enfim, se deixar, a gente fica aqui. Não, Um vou beijo, Raquel. ver, Obrigada, viu? fica com Deus, boa ser bom, bom resto de semana, né? E vamos nos falando. Acho que tem que fazer outra live mesmo, que a gente ficou conversando aqui, trocou um monte de ideia, tá quase 2 horas. Viu? Não, mas tá tudo certo. Um beijo, tchau, Beijo, tchau. gente. Boa noite, até mais.